Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Família, vamos falar desse resultado frustrante, né? 2-2 no Barradão. E em outros termos, se fosse em outros momentos, a gente poderia até não estar tão chateado com o resultado 2-2 contra o Palmeiras, que sempre está brigando por título, sempre está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o contexto da partida fez com que o torcedor saísse frustrado do Barradão, e quem assistiu também, quem acompanhou de casa. Porque o Vitória jogou bem, cara. O Vitória estava dando 2-0 e conseguiu tomar um empate. Claro que existe também algumas nuances que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, inclusive o pênalti, que foi mandrake, na minha opinião, não existiu. Mas também tem um outro contexto. Inclusive, falando disso, eu fiz um vídeo há uns dias atrás, falando que essa pressão que Abel Ferreira estava fazendo, porque o Palmeiras foi prejudicado no jogo contra o Corinthians, ia respingar nesse jogo contra o Vitória. Eu fiz esse vídeo falando nisso e ninguém me deu atenção. Ninguém deu atenção nisso. Inclusive, vamos ver um pouquinho sobre o que eu falei aí em relação a isso. Porque toda essa pressão que ele jogou diante da arbitragem no último jogo vai recair sobre o Vitória. Porque a gente sabe que a corda só parte para o lado mais fraco. Corinthians e Palmeiras, em relação a favorecimento de arbitragem, aí é briga de cachorro grande. Mas quem que pode pagar essa conta no domingo? O Vitória, porque o árbitro que vai apitar essa partida, que é o senhor Davi, ele vai pressionado pelo próprio Abel Ferreira, pelo Palmeiras, né? E a gente tem que ficar atento com a arbitragem, né? Não estou aqui dizendo que a arbitragem vai ser tendenciosa, mas que já vai ter uma pressão diante desse árbitro, vai sim, nesse jogo contra o Vitória, né? Então, família, é isso. Nós sabíamos que Abel Ferreira, por ser o técnico do Palmeiras, por ser um técnico multicampeão aqui no Brasil, a voz dele tem relevância. E a pressão que ele fez e que ele vinha fazendo surtiu efeito neste jogo contra o Vitória no Barradão. Tanto que esse pênalti foi marcado. Nem o VAR chamou. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aqui a opinião de Denilson, que falou que foi pênalti. Denilson, claro, ele é palmeirense, ele vai falar que foi pênalti, né? Mas o lado jornalista deveria falar, comentarista deveria falar mais alto, né? A gente vai ver também Renato Kaiser despejando críticas sobre esse lance, falando que que os árbitros estavam com medo de Abel. E eu não discordo dele, não. Vou mostrar aqui para vocês Renato Kaiser falando isso também. E a gente vai falar um pouco sobre o jogo, tá bem? Mas antes, eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, bora pro vídeo. Então, família, vamos lá falar um pouco do jogo, que para mim o Vitória fez um jogo consistente, um jogo intenso. Eu acho que aos poucos o Vitória está melhorando, né? Por mais que vai ter gente que vai ver o copo meio vazio por conta do resultado de ontem, que foi frustrante para mim também, fiquei muito chateado. Inclusive estou até com a voz aqui, estou praticamente sem voz, porque ontem gritei muito, fiquei muito chateado com tudo que aconteceu. Mas é preciso ressaltar que o time está evoluindo, né? Pelo menos no primeiro tempo o Vitória jogou de uma forma compactada, consistente. Com o Carille foi a melhor partida que o Vitória fez, sem sombra de dúvidas. Então, essa semana cheia foi produtiva nesse quesito. Mas é claro que a gente não pode deixar de falar do resultado, né? Dá uma menção aqui honrosa para Ronald, que jogou muito, deu passo para Renato Kaiser abrir o placar.
Dá uma menção honrosa para Eric, que apesar de ser muito criticado, fez um golaço. Isso aí é bom para aumentar a confiança dele, né, para aumentar o anímico dele. Então tem que dar César o que é de César, né? Fez um golaço. Não é que ele jogou muito no primeiro tempo, inclusive ele estava apagado, mas no segundo tempo ele fez esse golaço. É importante para ele, é importante para a equipe também. Mas vamos falar do lance que mudou a história da partida, que foi o pênalti. No meu ponto de vista, isso não foi pênalti nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, meu irmão. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu vou falar 2 pontos aqui, um positivo, outro negativo. O positivo não existe ponto positivo aí. Os dois são negativos. Vamos lá. Um dos pontos é o seguinte, que quando o Baralhas cometeu o pênalti, a reação corporal dele foi como se ele tivesse cometido o pênalti. Ele não teve reação nenhuma. E isso também conta bastante na decisão do árbitro e do VAR. Eu não estou aqui isentando o VAR não, porque a segunda coisa que eu vou falar aqui, o VAR deveria ter chamado sim. Deveria ter chamado sim. Porque foi um lance, meu Deus do céu, as câmeras não mentem. As imagens não mentem. Não foi pênalti. E não é que chororô não. Não é que chororô não, porque isso influenciou no resultado, querendo ou não. Vitória estava com 2-0 e estava jogando de forma segura, não estava sofrendo, né? Mas aí teve esse pênalti Mandrake. Inclusive, vamos ver aqui o que é que Denilson Show falou em relação a esse lance, porque segundo ele foi pênalti. Pelo amor de Deus. Vamos ver o que Denilson Show falou. Aí vai ter esse pênalti que a gente vai procurar o contato, assim, na transmissão do Premier, o Lindo não teve dúvida, pênalti claro. Eu confesso que eu não tô olhando, onde é que foi esse contato, cara? Vamos ver. No Facundo. Ah, pra mim foi? Pênalti? Claro. Embaixo ali, né? É um toque. Teve o pênalti. Aí, pô, pelo amor de Deus, o cara falar que um desse foi pênalti, sendo que a imagem que ele estava vendo só foi uma das imagens, por que não mostrou outra imagem? A outra imagem que favorece mais ao lance? Porque essa imagem aí que eles estavam vendo, que lá na hora do programa deles, não favorecia. E mesmo assim ele viu outra imagem. E tá na cara que isso não foi pênalti, cara. Não foi pênalti. Digo e repito, não é chororô. Não é chororô. Inclusive, Renato Kaiser ficou chateadão quando ele foi perguntado sobre isso. Veja só o que ele falou em relação a esse lance de Abel Ferreira também. Acho que depois que a gente fez o segundo gol, a gente tinha que ter ficado um pouquinho postado melhor. E a gente acabou tendo um descuido ali, acabou tendo um pênalti. Eu não sei se realmente foi ou não, mas o juiz estava com uma vontade de dar o pênalti que vou te contar, viu? Mas se tem medo do Abel bater neles, o Abel não vai agredir ninguém. Tudo medo do cara, mas é assim mesmo, o futebol é assim mesmo, e a gente tem que levantar a cabeça, fazer o nosso melhor durante a semana aí para ir pro próximo jogo bem melhor. Aí, eu não tiro a razão de Renato Kaiser, porque realmente o chororô, tudo isso que Abel Ferreira fez ia respingar no jogo contra o Vitória, né? A corda parte pro lado mais fraco, a gente sabe disso, eu tinha falado isso. Então, infelizmente foi o que aconteceu. Infelizmente foi o que aconteceu. E por que eu digo que isso influenciou no resultado? Vou dizer por quê. Simplesmente porque o Vitória estava seguro. E quando o Palmeiras fez o primeiro gol, que Osvaldo pediu para sair, que seu Carille coçou a cabeça, olhou para o banco, e ele tinha 3 opções, gente. 3 opções para mudar no ataque. Para botar um cara mais descansado, que era a estreia de Romarinho, Cantalapiedra e Felipe Cardoso. Se ele não está confiante no aspecto físico dos dois que iriam estrear, Cantalapiedra e Romarinho, botaria pelo menos Felipe Cardoso para jogar ali. O menino tá com gás, já vem jogando com ele. Mas não, o que é que ele faz? Ele recua o time. Ele põe 3 zagueiros, chamando um Palmeiras que já estava confiante porque fez o primeiro gol para o campo de defesa do Vitória. E isso tudo já estava desenhado, o empate já estava desenhado, né? Porque o Palmeiras continuou indo para cima, mais uma vez o Vitória tomou o gol na sua grande deficiência, que não é de agora, é de muito tempo, que é na bola aérea.
Carille precisa ter uma atenção em relação a isso. Porque Lucas Alta e Zé Marcos, no chão, os caras são imbatíveis. São muito bem. Inclusive, fizeram um grande jogo nas bolas no chão. Agora, nas bolas aéreas, apesar de interceptarem alguns lances, tudo bem, vou aqui ressaltar, mas eles deixam a desejar, os caras não sobem. São passivos nesse aspecto. Precisa melhorar, precisa treinar mais salto, treinar mais impulsão, posicionamento. Porque vira e volta o Vitória sempre toma gol assim. Entendeu? Então, o pênalti influenciou no resultado, mas também a decisão de Carille de recuar o time, deixando com 4 volantes no meio-campo, 2 atacantes e 3 zagueiros, com 2 laterais recuados, então ele recuou totalmente o time. E mais uma vez, botou Renzo Lopes no sacrifício, coitado. Que Renzo Lopes não é para estar puxando o contra-ataque. Ele botou Fábio e Renzo Lopes no ataque, mas só que Fábio também estava recuado, marcando um Palmeiras que estava com linhas altas. Então, quem puxava o contra-ataque era Renzo Lopes, mas sendo que Renzo Lopes é um homem que tem que estar na área para finalizar, não é a característica dele puxar contra-ataque. E mesmo que ele puxasse contra-ataque, para quem ele vai passar a bola, sendo que só tinha ele isolado lá? Então, era nítido. Era simples. 2-1, Carille tinha que fazer uma mudança ali, 6 por meia dúzia. Não botar mais um zagueiro para chamar o Palmeiras ainda mais para o seu campo de defesa. É o que eu penso. Ele já tinha preenchido o meio campo com 4 volantes, pô. Pra quê, diacho, ele botar mais um zagueiro no time? Era nítido que isso ia acontecer. Qualquer um iria saber. E o empate foi um resultado ruim, cara. Apesar de que no primeiro tempo eu gostei, como eu falei, da forma que o time se comportou dentro de campo. Mas esse lance do pênalti influenciou e também a decisão de Carille de recuar ainda mais o time também fez com que o Vitória saísse com esse resultado frustrante. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou dessa partida, né? Na sua opinião, o que é que Carille errou, ou ele não errou, ele acertou, o Vitória foi roubado. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!